E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar da ação de improbidade administrativa, né? Também é, obviamente, uma ação na qual vai ser exercido o controle da administração pública pelo Poder Judiciário. Mas, afora um controle propriamente dito de atos administrativos, há também a possibilidade de punição da autoridade que praticou o ato ímprobo e daquele particular que com ela ali se coadunou para a prática desse ato. Então, antes de falar propriamente da ação judicial de improbidade administrativa, eu vou tratar propriamente do ato de improbidade administrativa, tal e qual pautado lá na Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429 de 92. Pois bem, espero que vocês gostem da aula de hoje e estudem muito essa matéria, porque ela cai na prova. Caras, ela vai ser cobrada na prova. Então vamos lá, nessa aventura que é estudar a Lei de Improbidade Administrativa. Bom, caras, a improbidade administrativa surgiu com a Constituição de 88, né? Se vocês notarem lá no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, vai estar previsto que o ato de improbidade administrativa vai ser punido, e tem ali até um rol de sanções. Mas a Constituição não define o que é improbidade administrativa propriamente, né? Então ficou a cargo da doutrina depois tratar desse tema. Claro que veio a Lei 8429 de 92, alguns anos, claro, após a Constituição Federal, e tratou do tema, né? Mas a doutrina vem tentando definir, claro, como uma conceituação doutrinária, tem divergência entre os doutrinadores, né? Mas são próximas, sim, não dá para a gente excluir nenhum. Então a gente poderia dizer, por exemplo, que o ímprobo é o mal, o perverso, o corrupto, o devasso, o falso, o enganador, né? Então são aquelas, eu não vou nem falar qualidades, né? São aquelas coisas desabonadoras em absoluto da autoridade administrativa, né? Então, toda aquela pessoa, autoridade que fere os princípios administrativos, as regras da lei, da moral, dos bons costumes, age desonestamente, com maldade, enfim, obviamente o ímprobo ele é desprovido de idoneidade, de boa fama, de moralidade. Então, caras, esse é o ímprobo, né? O cara que comete, assim, o cara é o devasso da administração pública, como diz o De Plácido e Silva no seu dicionário, né, de vocabulário jurídico. Bom, enfim, caras, o ímprobo é esse cara maldoso, mal, que age com má fé, né? Até porque o ato ímprobo, ele não é só um ato irregular. Errar é humano, caras. Errar é humano. E se vocês notarem, o plexo de normas que a gente tem no direito administrativo, no direito público, é absolutamente grande e gritante. Então, o mero erro, quer dizer, a mera ilegalidade não é ato de improbidade. Então, entendam isso. Ato de improbidade não é sinônimo de ilegalidade. Não é. O ato de improbidade tem que ter um plus, quer dizer, é uma ilegalidade, então tem que ter um ato ilegal, sim, de alguma maneira, seja porque frustra meros princípios da administração pública, ou ainda porque realmente descumpre uma lei expressa, mas é fato que nós temos um ato ilegal. Mas esse ato ilegal, ele é coadjuvado pela má-fé, pela devassidão, pela perversidade, né? Então não dá para a gente tomar o mero ato ilegal como sinônimo de improbidade administrativa. Não dá, né? Se fosse assim, se a gente tomasse a mera ilegalidade como sinônimo de improbidade administrativa, é fato que qualquer mandado de segurança impetrado onde fosse concedida a segurança, a gente teria um ato ímprobo, né? Ou outra ação judicial, né? Mas não é esse o caso. Então notem bem, o ato ímprobo é revestido, tem um plus, ele é ilegal, ok? O ato administrativo é ilegal, mas tem um plus, que é o da perversidade, o da má-fé, né? E a gente vai ver mais à frente que tem que ter dolo, né? Tem que ter intenção perniciosa de cometer a ilegalidade.
de agir com má fé. Tirando o artigo 10, que aí tem uma hipótese de culpa grave, que a gente vai tratar lá também, né? Negligência, imprudência, imperícia, no modo grave, né? Mas a gente trata disso daqui a pouquinho. O importante agora é fixar realmente que o ímprobo é um cara muito mau e que age assim porque quer praticar a ilegalidade. Tem fins escusos à sua atuação. Tá? Pois bem, vamos dar sequência então. Bom, mas quem é o sujeito ativo do ato ímprobo, né? A gente vai separar em sujeito próprio e impróprio. Sujeito ativo próprio é o próprio agente público. Isso está lá no artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, que às vezes eu vou resumir aqui e chamar de LIA. É um nome mais carinhoso, a LIA. Certo? E nós temos também o sujeito ativo impróprio, que é aquele particular que induz, participa do ato ímprobo ou se beneficia. Está lá no artigo 3º da LIA. Né? LIA, viram? Pois bem, não tem, e aí prestem atenção nisso, ato ímprobo praticado somente pelo particular. Não. Tem de ter uma autoridade administrativa que com ele compactuou e praticou o ato de improbidade. Então, na verdade, o particular vem como sujeito do ato de improbidade por arrastamento, porque ele tem que estar mancomunado com uma autoridade pública. Ok? Bom, e o sujeito passivo desse ato de improbidade? Não estou falando ainda da ação de improbidade, estou falando da configuração do ato de improbidade, né? Bom, aí é a União, os estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, empresas incorporadas, entidades com participação do poder público, entidades que recebem subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício, e ainda de órgãos públicos, né? E obviamente empresas públicas também. Bom, isso está lá no artigo 1º da LIA, então é fácil, é só abrir o artigo 1º da LIA que vocês descobrem quem são os sujeitos passivos desse ato ímprobo. Notem também, quando a gente fala em ato de improbidade, a gente está falando de ato comissivo e ato omissivo, hein? Praticado por esse sujeito próprio e pelo sujeito impróprio, juntos ali, no intuito de fraudar, né, no intuito malévolo de agir, de praticar um ato ilícito que de alguma forma frustra um princípio do direito administrativo ou ainda traz algum benefício ou prejuízo ao Estado. E a gente vai ver esses tipos de improbidade daqui a pouquinho. Caras, agora a gente vai ver quais são os atos de improbidade, ver em que dispositivo legal eles estão inseridos. Né? Vou fazer um resuminho aqui, depois a gente fala um por um para ficar bacana para vocês. Bom, o primeiro ato, né, que nós temos previsto na norma é o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, que são os atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. Então, há um enriquecimento ilícito da pessoa. A gente já vai tratar dele especificamente. Depois, advém o artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, né, que é o ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. E aí nós temos o artigo 11, que é o ato de improbidade administrativa que viola princípios da administração pública. Principalmente aqueles ligados à moralidade, impessoalidade. E esse ato de improbidade nem necessita de prejuízo à administração pública, então um dano ao erário, e tampouco de enriquecimento ilícito. É a má-fé de pura e simplesmente frustrar princípios da administração pública. Pois é. Esse artigo 11 tem particularidades que a gente tem que dar uma olhada, mas a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas, pois bem, aí de repente, fora esses 3 dispositivos, adveio um novo, o artigo 10A. Pois é uma inovação, criaram lá o artigo 10A. Para ser muito sincero, nem precisava, porque o artigo 10A, que veio lá introduzido, né, por uma alteração na Lei Complementar 116 de 2003, que trata do imposto sobre serviços de qualquer natureza, vejam só vocês, né? No intuito de evitar a guerra fiscal entre os municípios, se criou um ato de improbidade específico para ele, né,
que basicamente é o ato de improbidade daquela autoridade administrativa que concede ou mantenha um benefício fiscal ou financeiro, né, ou tributário, contrário ao disposto na lei do ISS-QN, que é a Lei Complementar 116 de 2003. E lá, essa inovação legislativa também pautou a alíquota mínima, né? Já tinha a máxima, que é de 5%, hoje a mínima é 2%. Já era antes também, tá? Já estava lá no ADCT, numa interpretação da Constituição, você já chegava à conclusão de que era 2%. Né? Mas aí, claro, né, ninguém seguia aquela bomba, né, porque, afinal de contas, só porque está lá na ADCT e na Constituição você vai seguir? Não, para quê, né? Tem que pôr na lei, né? Que no Brasil é um negócio esquisito. Mas, enfim, aí veio essa alteração, criando a alíquota mínima de 2% e estabelecendo que não pode ter nenhum benefício fiscal que reduza, direta ou indiretamente, esta alíquota. Né? E também aí adveio essa nova figura de improbidade administrativa no artigo 10A. Mas não, por que não precisava? Porque, caras, se tu concedeu um benefício fiscal, né, uma isenção irregularmente e com má fé, é natural que é ato de improbidade que causa dano ao erário. E por que causa dano ao erário? Porque é óbvio. O erário vai deixar de arrecadar, de ter receita decorrente daquela isenção ou daquele benefício fiscal. Mas ainda que não fosse, haveria frustração aos princípios da administração pública. Então, naturalmente, que já estaria em curso, eventualmente, se praticado com má fé, né, esse ato, já estaria em curso o seu autor no artigo 10 e no artigo 11, a depender do caso de ter dano ao erário ou não ter dano ao erário. Ainda que particularmente eu entenda que vai ter dano ao erário no caso assim. Mas enfim, então não precisava. Mas a gente vive no Brasil. Né? Pois bem, estes são os tipos de improbidade administrativa. E agora a gente vai tratar, ver mais detalhes de cada um deles. Começando pelo artigo 9. Vamos lá. Bom, meus caras, vamos começar com o artigo 9. Né? O ato de improbidade administrativa que implica em enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito. Bom, vamos para os elementos caracterizadores. Primeira coisa que vocês têm que notar é que esse rol contido nos incisos do artigo 9 ele é meramente exemplificativo, ou seja, não é taxativo. Quer dizer que a autoridade administrativa que comete esse ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito pode estar incursa meramente no seu caput, né? Não necessariamente nos seus incisos, ok? Pois bem, vamos para os elementos caracterizadores, né? Primeiro é o dolo, caras. Tem que ter dolo, uma vontade livre e consciente de enriquecer ilicitamente. Então a gente não tem modalidade culposa. Não tem ninguém que enriquece ilicitamente praticando ato ímprobo porque foi negligente, imprudente, imperito. Não, o cara tem que ter vontade, dolo de enriquecer ilicitamente. Né? Então ele pratica um ato ímprobo com má fé e aufere uma vantagem pecuniária de alguma forma. Não precisa ter nem aumento patrimonial. O que importa é que a vantagem que ele auferiu é indevida. É isso que importa, meus caros. Vantagem indevida. E tem mais uma coisinha, conduta culposa, caras. Conduta culposa. Não se admite aqui. Então tem que ter um ato mesmo, porque também, né, fica complicado, como eu falei para vocês, né? Bom, então tem que ter dolo, né? E tem que, então, vontade, não admite a figura culposa, e tem mais uma coisa, não admite a figura omissiva. Ou seja, tem que ter uma ação, um ato comissivo. É assim que tem que ser. Vontade, então um dolo e um ato afirmativo, comissivo, tendente a obter essa vantagem pecuniária indevida, né, naquele sujeito que age com má fé, aquele devasso da administração pública. Bom, essa vantagem, como obviamente, tem que ser ilícita, né? Ilícita, porque se for lícita, aí obviamente não há esse ato de improbidade. Né? Mas tem que ter um nexo causal, tá? Então, o liame de ligação entre a função exercida pela autoridade administrativa
e a vantagem indevida. Então tem que ter uma ligação entre as competências dela e a vantagem que percebeu. Então tem que ter um ato dele afirmativo nesse sentido. Tá? E por fim, a gente tem a possibilidade de inversão do ônus da prova, como vocês podem ver lá no inciso 7. Então as autoridades administrativas têm que tomar muito cuidado com isso, hein? Porque senão, se não tiver origem o seu patrimônio comprovada, lícita, meus caros, pode ser que você encontre aí um grande problema, hein? Claro que tentaram já muitas vezes imputar uma responsabilidade decorrente da mera presunção, né? Isso é mais difícil, felizmente, porque eu também não acho muito correto essa perspectiva de que qualquer, enfim, sem comprovação de um ato específico, vinculado, ligado à competência exercida pela autoridade, enfim, que aí resulte no enriquecimento sem causa, ilícito, melhor dizendo, não sem causa, ilícito, é difícil, né, de você ter uma condenação, não acho que seria justo. Mas, em suma, está lá no inciso 7, né? Então tem que se tomar muito cuidado, hein? Bem, este é o ato de improbidade em razão do enriquecimento ilícito. Estes são os contornos, os caracteres desse tipo de ato. Isto posto, vamos para o artigo 10. Bom, meus caros, agora a gente vai tratar do artigo 10, né? Que retrata o ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário público. Então vamos ver os elementos caracterizadores desse ato de improbidade administrativa. Para começo de conversa, tá? A gente admite aqui, ou se admite aqui, a figura comissiva ou omissiva. Então, esse dano ao erário pode advir de um ato comissivo, um ato afirmativo, ou ainda da omissão da autoridade administrativa. Omissão, ok? Mas o rol que existe nos incisos do artigo 10 é também um rol exemplificativo, como lá no artigo 9º, o que faz, portanto, que esse tipo de improbidade seja aberto e que, se caracterizado, portanto, o dano ao erário, a pessoa, a autoridade administrativa, seja condenada com um sustentáculo único no caput desse dispositivo legal, né? Mas tem um aspecto importante aqui. O dolo tem que ter, claro, o dolo é uma figura típica do ato de improbidade, então a vontade perniciosa de causar o dano ao erário, também ali, acumulado com o ato ilícito, né? Mas, caras, temos a figura culposa. Sim, é o único ato de improbidade administrativa que admite a figura culposa, né? Então pode sim ter condenação por ato de improbidade que causa dano ao erário em razão da culpa. Pois é, negligência, imprudência e imperícia. Mas não é qualquer culpa. Não é uma culpa leve, não é uma culpa normal. É uma culpa grave. Só que a lei não diz o que é culpa grave. Mas, caros, o que seria então culpa grave? Bom, na perspectiva que eu tenho, culpa grave é aquilo que foge à normalidade. Porque a gente pode, claro, teorizar que tem uma culpa leve, uma culpa média e normal e uma culpa grave, acima, né? Então, o que nós temos? Se aquele ilícito, tá, for cometido pela autoridade administrativa e nele se identificar que qualquer um seria passível de cometer aquele erro, né, aquela negligência, aquela imprudência, aquela imperícia, quer dizer, é uma coisa que seria admissível, logicamente, que outras pessoas normais cometessem aquele ato irregular, bem, aí me parece que não há ato de improbidade, porque não há culpa grave. Então, só quando a culpa é extremada, realmente, olha, não, ninguém faria isso, né? Ninguém seria tão negligente, ninguém seria tão imperito, ninguém seria tão imprudente. Aí sim, então, nós teríamos a culpa grave. Tá? Então é aquela que é acima da média. Sacaram? Aí temos a figura da culpa grave.
Bom, então, esse ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário, ele pode decorrer de dolo ou culpa, de atos comissivos ou atos omissivos. Mas tem algo a mais. Tem que ter o dano para configurar esse ato de improbidade administrativa. Então o dano tem que ser comprovado. Tem que se comprovar o dano material, o dano ao erário público, então o prejuízo à fazenda pública. Isso tem que estar caracterizado no procedimento, tem que estar provado, para aí sim subsistir a condenação por ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário. Isso é a regra, tá? Isso é o que eu entendo, eu, Rodrigo, é o que grande parte da doutrina defende, mas, e sempre tem um mas no direito, né? Mas o STJ, então o Superior Tribunal de Justiça, vem em alguns casos compreendendo ser possível subsistir o dano presumido. Né? Então ele presume o dano ao erário em algumas situações. Eu discordo veementemente disso. Dano, principalmente material, tem que ser provado. Essa é uma regra clássica do direito, não é do direito brasileiro, do direito mundial. Como é que tu vai ser condenado à reparação de um dano se não foi provado o dano? Né? Como é que você vai ser condenado por ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário se não provado o dano? Né? Então, na minha perspectiva, esse dano tem que ser provado. Mas, como eu falei, e o STJ, durante muitos anos, assim reconheceu. Tanto que entendeu muitas vezes que, havendo prova, por exemplo, vamos supor que um contrato, né, um contrato administrativo que foi viciado, o ato ilegal, com improbidade administrativa. Então, houve condenação, houve anulação do contrato. E o STJ falou, não, mas se o serviço foi prestado e não houve superfaturamento do preço, quer dizer, não era um preço acima do mercado, e portanto não houve enriquecimento ilícito, não se aplicava um nono, não tinha que devolver o dinheiro que aquele contratado recebeu, né, porque ele prestou o serviço, senão haveria um enriquecimento sem causa da administração pública. Todavia, recentes decisões de alguns anos para cá, o STJ já vem compreendendo que é possível, em alguns casos, se admitir o dano presumido e, portanto, aí sim determinar a devolução do dinheiro. Eu discordo, como nesse exemplo que eu dei do contrato, né? Eu discordo veementemente disso, veementemente, mas, infelizmente, o STJ assim vem entendendo. Não é que eu queira defender agente ímpro, eu advogo na área, vocês sabem disso. Não é isso, tá? O agente ímprobo que causa dano ao erário, se comprovado o dano, tem sim que devolver, indenizar o Estado no montante daquele dano causado. Agora, se não teve dano, caras, não tem o que reparar ao erário, certo? É a minha perspectiva. Bem, esse é o ato de improbidade administrativa que causa dano ao erário. Agora, a gente vai ver o tipo previsto no artigo 11. Vamos lá. Agora a gente vai falar do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa e que prevê os atos de improbidade que contrariam princípios da administração pública. Vou falar dos traços característicos e depois a gente faz alguns comentários, ok? Vamos lá. Primeiro deles é que tem que ter dolo do agente, não é admissível, portanto, a figura culposa nessa espécie de ato administrativo, beleza? Segundo, se admite uma conduta comissiva ou omissiva, então a gente pode ter sim omissão ou um ato, um afirmativo da autoridade administrativa que causam sim, que é ímprobo, porque além de legal, fere os princípios do direito administrativo com dolo, quer dizer, com vontade de fazer isso, aquele plus da má-fé, da desonestidade. Né? Mas também, como já falei, no artigo 9, no artigo 9 e no artigo 10, aqui também, quando a gente fala do ato de improbidade administrativa,
em razão de contrariar princípios da administração pública, né, no artigo 11, o que a gente tem nos incisos é um rol meramente exemplificativo, como os outros, né? Então, um tipo legal aberto, porque o CAPT cabe muita coisa lá, caras, muita coisa. E, de fato, vocês vão observar que, muitas vezes, em casos práticos, o enquadramento se dá no CAPT e não em um inciso específico, né? Para falar desse ato de improbidade, não é necessário que esteja caracterizado enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Até porque se tivesse enriquecimento ilícito, seria lá o do artigo 9, se tivesse dano ao erário, seria o ato de improbidade do artigo 10, e aí não estaríamos aqui no artigo 11. Né? Na prática, como é que funciona isso? O legitimado ativo, quando propõe a ação de improbidade administrativa, normalmente, se tem dano ao erário ou uma ideia de dano ao erário, de enriquecimento ilícito, ele busca um enquadramento inicial no artigo 9º, no artigo 10, e supletivamente, né, alternativamente, ele pede, solicita a condenação no artigo 11. Aí depende um pouco da técnica que o redator dessa peça vai usar, mas basicamente há um pedido, normalmente, na maioria dos casos, eu já vi alternativa, não acho que é o caso, tá? Mas, enfim, o que vai acontecer é um pedido subsidiário. Se não condenar pelo 9 ou pelo 10, aí que se condene pelo 11, então. E por que isso? Porque se no bojo do processo judicial não se comprova, por exemplo, o dano ao erário, né, ainda assim, e aí afasta a figura do artigo 10, aí sim se aplicaria o artigo 11, que independe do dano ao erário, basta realmente contrariar o princípio da administração pública. Mas notem, eu falei para vocês ao início dessa aula que o ato de improbidade não é o mero ato irregular, quer dizer, então, fora a irregularidade, temos que ter um plus, né, da má-fé, da desonestidade, assim por diante. Pois bem, a gente, quando fala em ferir princípios da administração pública, às vezes a gente vai se deparar com casos em que isso ocorre e não há ato de improbidade porque não houve má-fé, porque não houve desonestidade, houve incompetência. Mas vocês, a gente já bateu um papo disso, hein? Primeiro que errar é humano, né? E não dá para exigir da autoridade administrativa que ela seja perfeita, porque ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos. Por outro lado, a gente tem uma série de princípios e normas no direito administrativo, né? Então vai acontecer a autoridade realmente descumprir uma ou outra sem que isso configure ação de ato de improbidade administrativa. E mais, vez ou outra, sob a perspectiva de alguém, pode eventualmente descumprir um princípio da administração pública. Pode acontecer. Só que a gente tem que tomar muito cuidado para não enquadrar incorretamente, equivocadamente, a autoridade administrativa como praticante de um ato de improbidade por mera incompetência, por mero erro que praticou. Tá? Isso não pode acontecer. A lei de improbidade não surge para punir o incompetente, não surge para punir aquele que erra. Não, ela surge para punir o desonesto, o que age de má fé. É diferente. Né? Na prática, infelizmente, não é cotidiano a gente encontrar isso. Acontece muitas vezes de a gente observar que, ao fim e ao cabo, se está discutindo lá um caso crasso de erro ou de incompetência e que acaba se falando que é improbidade. Né? O Ministério Público, muitas vezes, como legitimado ativo, pleiteia condenações em circunstâncias assim. Então, o advogado aí da autoridade administrativa e, eventualmente, da pessoa, enfim, de direito privado, ou pessoa natural, não ligada à administração pública diretamente, mas que figura lá como sujeito ativo indireto, tem que tomar muito cuidado para o trato dessa ação realmente não resultar numa condenação. Né? Porque, claro, muitas vezes tem julgador que parte da premissa de que aquela pessoa cometeu o equívoco. Então a gente tem que comprovar, né, ter uma subversão, como se fosse uma inversão do ônus da prova aí na prática. Então isso tem que tomar muito cuidado na hora do processo judicial, tá? Para justamente a gente não conseguir, não permitir que aconteça a condenação de um inocente.
no ato de improbidade, que a gente vai ver, tem sanções muito fortes, muito severas, tá? Muito severas. Né? Então tem que tomar muito cuidado no processo. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui para vocês é que existem situações onde vocês vão ver que há uma zona cinzenta. Né? Então, por exemplo, vou pegar um princípio que costumeiramente aqui é usado pelos legitimados ativos para justificar o pleito de condenação por ato de improbidade pautado aqui no artigo 11, que é o princípio da moralidade administrativa. Bom, o que esse princípio significa? Bom, que a pessoa tem que agir em observância às regras da moralidade, da ética, etc. Né? Mas, caras, há uma certa, se não grande, dose de subjetividade, muitas vezes, na aplicação desse princípio. Tá? Então, o julgador, bem na verdade, tem que ter uma parcimônia muito grande para a aplicação desse princípio e visualizá-lo, eventualmente num caso concreto, como o princípio que foi infringido pela autoridade administrativa naquele caso. Né? Ou seja, quando eu falo parcimônia, não é para absolver pessoas que têm que ser punidas. Longe disso, tá? Longe disso. O que tem que acontecer é não se identificar situações normais, corriqueiras, meramente reveladoras de erro ou incompetência, e aí sim, aplicando esse princípio, caracterizá-las como um ato de improbidade. Então, espero que vocês percebam que há uma linha muito tênue, às vezes, em casos concretos, e penso, tá, eu, Rodrigo, que a presunção de inocência tem que prevalecer. Então, ou está claro que aquela autoridade, né, provado que aquela autoridade agiu dolosamente, e, portanto, estamos falando de vontade de agir com má-fé, com desonestidade, na prática de um ato irregular que ofenda direito da administração pública, né, direitos e princípios da administração pública, aí beleza. Aí, ok, tem que haver a condenação. Agora, se não há essa prova cabal, eu entendo que prevalece a presunção de inocência. Tá? Até porque, se vocês notarem, alguns autores defendem que as sanções de improbidade administrativa, algumas delas, são muito ligadas à seara do direito penal, outras à seara do direito civil, outras à seara do direito administrativo. Isso acontece até pela natureza delas. Vocês vejam que a gente tem reparação de dano, então a indenização, né? A gente tem multa civil, a gente tem suspensão de direitos políticos, a gente tem perda da função pública, então a gente tem sanções aí com caracteres diversos. Né? E em razão disso, até, alguns dos princípios, algumas das discussões ou técnicas, e mais ainda, vou mais além, teorias do direito penal, são também empregadas aqui para a discussão judicial do ato de improbidade administrativa. Né? A gente tem, por exemplo, princípios como o da bagatela do direito penal, que a gente discute aqui, né? Em razão do potencial ofensivo mínimo do ato praticado, não há de ter sanção. E aqui, sim, o STJ reconhece isso, tá? Tem vários julgados assim. E natural, né? Porque tem que ter aquele ato infracional ímprobo, ele tem que ter uma repercussão no mundo jurídico, né? Suficiente para uma sanção, senão não há sentido, né? Então, eu já vi casos, por exemplo, de absolvição quando o valor era R$200, como já vi condenação, né? Então, aí depende também de como tramita o processo. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro é que o artigo 11, infelizmente, hoje na prática, ele acaba sendo aí pulverizado e aplicado indistintamente, muitas vezes. E a gente tem que combater isso, para que seja punido só realmente quem praticou o ato de improbidade, que atenta contra princípios da administração pública, e não punir aquele cara que meramente é incompetente, que meramente cometeu o erro. Tem que punir, sim, o agente que praticou o ato improbou. Beleza? Bom, isso posto, caras, a gente vai ver agora o artigo 10A. Eu deixei por último, porque vocês já viram algumas críticas que eu fiz a ele, mas vamos tratar dele agora na sequência, vai. Agora é hora da gente tratar do artigo 10A, que prevê o ato de improbidade administrativa para as autoridades municipais, não é? E aí é restrito, então, portanto, a autoridades municipais, que concedem isenção ou benefício fiscal de ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de maneira ilegal, né?
Não só de maneira ilegal, mas com aquele plus da má-fé, do dolo, enfim. Então, é um dispositivo completamente aleatório, né? Vamos tratar dele, depois eu, enfim, reclamo mais dele. Quais são os elementos caracterizadores dele? Primeiro, o dolo do agente, tem que ter dolo, né? Aí a gente não tem a figura culposa, obrigatoriamente tem que ter dolo. A gente tem a possibilidade de ser uma conduta comissiva ou omissiva, né? Só que ele é um tipo fechado, né? Ele é um rol taxativo, ou seja, não se aplica a nenhum outro caso, ou nenhum outro caso se adequará a ele, a não ser esse que o próprio artigo 10A prevê, que é o da concessão de benefício fiscal ou isenção de ISS-QN de maneira ilegal e sem observância da Lei Complementar 116 de 2003. Né? Não precisa ter enriquecimento ilícito nem provar dano ao erário. Tá? Não precisa se provar isso, ainda que na minha perspectiva, tem, assim, para a gente conceder um benefício ilegal, etc., vai causar dano ao erário. Né? Então, tiver uma isenção inconstitucional ou ilegal, claro que ela causa dano ao erário, porque vai fazer com que receitas tributárias sejam diminuídas. Pois bem, agora vamos zancar esse artigo 10A. Né? É um absurdo esse artigo, né? É um absurdo. O primeiro absurdo dele é na perspectiva de não ter subsistido também. Claro que ele surge, vou só fazer uma parte antes para depois falar do absurdo inicial. O que acontece? Ele surge para evitar guerra fiscal. Guerra fiscal entre os municípios que existia. Tá? E por quê? Porque os municípios iam baixando suas alíquotas do ISS-QN para atrair empresas para os seus territórios. Né? Então, por exemplo, os municípios no entorno de São Paulo acabavam reduzindo o seu ISS-QN e as empresas saíam de São Paulo e iam para esses municípios da grande São Paulo ali. Tipo Osasco, Barueri fez muito isso. Né? Pois bem, então para evitar essa guerra fiscal de alíquotas para lá e para cá e as empresas ficarem correndo atrás da menor alíquota, se criou esse dispositivo. Pô, mas era necessário? E segundo, por que só para o município? Porque se vocês lembrarem, essa guerra fiscal também existe. Também existe para os estados. Pois é, os estados também fazem guerra fiscal com o ICMS, caras. E por que não criaram, então, um dispositivo também contemplando a responsabilização dos governadores? Que é uma situação muito complexa, inclusive, e que o nosso querido Congresso resolveu apaziguar e vai terminar essa guerra fiscal daqui a uns 15 anos. Por que isso? Quer dizer, se preserva o governador, que pratica a guerra fiscal, e vai atrás do município, do prefeito? É uma situação não isonômica, no mínimo. Mas, enfim, esse é o primeiro absurdo. O segundo absurdo é que o prefeito que concede, né, e concede, claro, com autorização legislativa, na maioria das vezes, em alguns casos até não, mas aí contraria até o próprio Código Tributário Nacional, que comanda que isenção tem que ter autorização legislativa, né, mas, enfim. Vamos supor, então, que o prefeito faça por decreto, que já é um absurdo, né, mas a não ser que tenha uma lei que autorize a isso. Mas, enfim, vamos lá. Então, o prefeito, que é a autoridade competente do Poder Executivo, vai imaginar que ele concede legalmente e regularmente um benefício fiscal, uma isenção tributária. Ele já poderia ser enquadrado na lei de improbidade antes da existência desse artigo? Poderia, porra! Poderia ser enquadrado no artigo 10, que prevê o ato de improbidade que causa dano ao erário, ou poderia ser enquadrado no artigo 11, que prevê o ato de improbidade que fere princípios da administração pública. Pô, então ele já poderia, e claro, tem um princípio primordial que é o da legalidade, né, na administração pública. Porra, então, caras, se ele já poderia ser enquadrado, inclusive no artigo 10, por culpa grave, aqui não cabe culpa grave, já poderia ser enquadrado lá no artigo 10, já poderia ser enquadrado no artigo 11. Pra que esse artigo? Não tem sentido o artigo 10A. Nenhum. Mas criaram, né? Criaram, então ele está aí, a gente tem que falar dele. Ainda que sempre que eu for falar dele, eu vou fazer esse comentário jocoso de que ele não era necessário. Mas enfim, cara, são esses dois absurdos, a quebra da isonomia, porque se fosse fazer que fizesse para o Estado também, que também faz guerra fiscal, né? E o segundo ponto é que não precisava, porque
E se não precisava, não tinha por que fazer, porque já seria enquadrável a autoridade administrativa que concede a isenção ou benefício fiscal irregularmente, seja no artigo 10, seja no artigo 11. E falo artigo 10 e artigo 11 porque haveria uma maior perspectiva de enquadramento ali mais fácil, né? Nada impediria, já que o artigo 9 também é um tipo aberto do enriquecimento sem causa, né? Nada impediria que também acontecesse lá. Nada impediria. Pois bem, então essas são algumas nuances aí do artigo 10A. Agora a gente tem que tratar das sanções do ato de improbidade administrativa. Então vamos falar delas. Pois é, agora a gente vai falar das sanções do ato de improbidade administrativa. Previstas algumas delas lá no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal e outras lá nos incisos do artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Estão previstas lá no texto constitucional expressamente, lá no parágrafo 4º do artigo 37, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade de bens e ainda o ressarcimento ao erário. Isso já estava na Constituição. Aí veio a Lei de Improbidade Administrativa e no seu artigo 12, nos incisos, trouxe ainda a multa civil, e uma gradação bem elástica ela pode ter, né? E ainda a proibição de contratar com o poder público. Caras, todas essas sanções? Sim, meus caros, todas essas sanções. E aí, como é que se dá a aplicação dessas sanções previstas lá nos incisos? Veja o parágrafo único também, capte parágrafo único, para ver como elas se conjugam. E eu vou explicar para vocês agora. Capte parágrafo único do artigo 12. Né? Vamos lá. Como é que se dá essa aplicação, a gradação e os critérios? Bom, a aplicação, ela pode ser isolada ou cumulativa. E a gradação, desde a mínima até a máxima prevista na lei. Então vejam que no que toca à sanção, há uma escolha, uma avaliação aí tanto qualitativa da sanção, quanto quantitativa da sanção. Quer dizer, a autoridade julgadora vai escolher qual sanção ou quais sanções e ainda vai graduar a sanção entre o mínimo e o máximo previsto na lei. Tá, lá nos incisos do artigo 12. E aí, se tu cai lá no parágrafo único, vocês vão ver, em conjugação com o caput do artigo 12, como é que são os critérios para aferição disso. Né? Claro que o primeiro critério que salta aos olhos é ainda a razoabilidade e a proporcionalidade, que são princípios do direito administrativo. Né? Então, razoabilidade e proporcionalidade é o critério básico. A sanção tem que ser razoável e proporcional com o ato ímprobo praticado. Tá? Depois nós temos a gravidade do fato. Claro, se for um fato, como eu disse a vocês, muito grave, vai ter uma sanção grande. Se for um fato, um ato de improbidade que tenha uma pequena repercussão só, quer dizer, não é nada grave, quer dizer, simplório, pode até acontecer da aplicação daquele princípio do direito penal, segundo o qual a falta de lesividade causa a inaplicabilidade de sanção. Então pode sim trazer para cá aquela concepção do delito de bagatela, aquelas coisas todas, né? do diminuto potencial ofensivo e tal. Bom, e a extensão do dano causado? Também é importante para a aferição, quer dizer, qual foi o dano causado à administração pública? Isso é importante para fins de quantificar a sanção. E, por fim, qual é o proveito patrimonial do ato, daquele que praticou o ato ímprobo? Né? Ou seja, o que ele auferiu com isso? Então, conjugando benefício ou proveito patrimonial, dano ao erário e ainda a gravidade do ato, tá? É que o juiz vai olhar as sanções previstas no artigo 12 e aí sim ponderar com a razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, escolher qualitativamente e quantitativamente qual é a sanção a ser aplicada. Então pode ter caso que tenha só uma multa civil, o cara foi sancionado, tem um caso recente, inclusive, em que a autoridade administrativa foi sancionada exclusivamente com multa civil, de 4 vezes o valor da remuneração que ela percebia. Já tive casos em que teve só multa civil
e proibição de contratar com o poder público, firmar contratos administrativos. Tive caso em que houve somente a proibição de contratar com o poder público. E tive casos, claro, que se aplicou todas as sanções, né? Tive casos em que se aplicou a suspensão dos direitos políticos, né? Essa é uma sanção complicada, cara. Imagina para um político ficar com os seus direitos suspensos. Tive casos em que houve perda da função pública, infelizmente. Teve casos que houve aplicação dessa sanção em primeira instância e a gente conseguiu revertê-la em instâncias superiores. Como também teve casos, óbvio, que houve condenação na primeira instância e absolvição depois. Então, na verdade, essa conjugação na hora de aplicar a sanção, ela é complexa, não é tão simples assim. Porque dá para você explorar eventual falta de proporcionalidade e razoabilidade, ou ainda a diminuta gravidade do fato. São preceitos que você pode explorar na defesa da autoridade. Né? Claro que para o legitimado ativo ele vai buscar que haja uma condenação justa, ou ao menos assim haveria de ser. Né? E, portanto, vai almejar assim, a aplicação dessas sanções. Na prática, o que acontece é que os legitimados ativos, e aí todos eles, né, é comum que eles solicitem a aplicação de todas as sanções no que toca ao aspecto qualitativo, tá? E depois solicite que o juiz gradue essa sanção dentro dessa perspectiva, conjugação desses fatores todos no momento da sentença. Tá? Então, acontece isso sim na prática. Bom, se as sanções são assim, vamos dar sequência. Agora a gente vai falar um pouco do aspecto processual da ação de improbidade. Se a gente já discutiu, portanto, a improbidade administrativa no que toca ao ato ímprobo em si, agora a gente vai falar sobre a ação, o instrumento trazido para a tutela da administração pública, o controle da administração pública via atos, via ação de improbidade, enfim, e sancionamento dos atos ímprobos. Né? Porque, claro, a ação de improbidade, e a gente fala realmente em ação de improbidade, inicialmente, como a lei ela é um pouco estranha, né, em alguns aspectos, o Ministério Público se socorria de ação civil pública para almejar a condenação por improbidade. Aí, de início, alguns advogados, né, claro, a doutrina assim, surgiu e falou, não é ação civil pública não, velho. É uma ação própria, chama-se ação de improbidade com um rito ordinário, mas com coisas específicas trazidas pela lei de improbidade. Houveram decisões judiciais falando inadequação da via eleita, cara, julgo extinto o processo porque não é ação civil. Só que, imaginem vocês que tinham milhares de ações civis buscando condenação de agentes públicos por improbidade administrativa. Se essa decisão de inadequação da via eleita prevalecesse no Poder Judiciário, dezenas de milhares ou milhares de ações seriam extintas. Né? Então, a jurisprudência acabou aceitando a ação civil pública de improbidade administrativa, que tem lei própria, né? Mas ok, isso superado. Tem os defensores dessa tese de que ela caberia e tal, ok. Mas hoje, na prática, a gente já vê que isso já se ultrapassou esse debate. E hoje, propriamente, já se propõe a ação de improbidade administrativa. Né? Os legitimados ativos já o fazem dessa forma. E já que falamos de legitimados ativos, né, vamos ver quem são eles. Né? Os legitimados ativos, o primeiro deles é o Ministério Público, né, claro, está no artigo 17 da LIA, e depois a gente tem a pessoa jurídica interessada, quer dizer, aquela pessoa jurídica que realmente era vinculada à autoridade administrativa, ou melhor dizendo, que a autoridade administrativa que praticou o ato ímprobo se vinculava. Ela tem legitimidade. Então, se o ato ímprobo foi praticado pelo prefeito, o município tem sim legitimidade para propor a ação de improbidade administrativa. O legitimado passivo vai ser aquele que cometeu o ato ímprobo. Então, é a autoridade administrativa que praticou o ato ímprobo, ou autoridades, no plural, natural,
E, eventualmente, se houver algum particular também que compactuou ou se beneficiou desse ato ímprobo, ele também vai integrar esse rol do polo passivo. Né? A intervenção do MP é obrigatória, se não for ele o autor da ação, então o Ministério Público vai intervir. E como se dá a atuação da administração pública ao qual estava vinculado aquele cara que cometeu o ato de improbidade? Aí é bacana a história, né? Porque se ela não for a autora da ação, né, ela vai poder integrar a lide, natural. Né? O bacana disso é que ela pode integrar a lide tanto no polo ativo quanto no polo passivo, quer dizer, ela escolhe de que lado ela fica. Né? Então vamos supor que o Ministério Público propôs a ação de improbidade. O município, por exemplo, foi citado da ação. E o município escolhe se vai ficar do lado do promotor ou do lado da autoridade administrativa acusada da prática do ato de improbidade. Ou seja, a administração pública, a Fazenda Pública, pode aí defender a regularidade do ato. Né? Porque esse ato de improbidade que está sendo discutido aí, e entendam também essa perspectiva, por isso que eu vou tomar a liberdade de falar aqui já também, é o que acontece. Esse controle da administração pública exercido pelo Poder Judiciário em sede de ação de improbidade, ele não só vai sancionar a autoridade administrativa que pratica o ato de improbidade, como pode também declarar, por exemplo, a nulidade do ato administrativo, do contrato administrativo, do procedimento licitatório, a inconstitucionalidade da lei e assim por diante. Assim por diante. Então, é claro que esse controle é muito maior do que meramente aplicar uma sanção. Por isso que a gente está estudando a ação de improbidade quando fala de controle da administração pública. Né? Que é não só sancionatório a autoridade que praticou o ato de improbidade, como também a gente vislumbra um controle de ato mesmo administrativo. Né? Pois bem, tem uma parte interessante, antes da gente falar de prescrição, que eu já falo na sequência, mas que é o disposto lá no artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Improbidade. Vocês vão ver que em 2019, no fim de 2019, teve uma alteração nesse dispositivo. E por quê? Porque antes esse parágrafo 1º do artigo 17 vedava transação, ou seja, proibia a transação ou acordo entre o legitimado ativo e a autoridade administrativa, caras. Mas houve uma alteração, aquela lei do pacote anticrime e tal, trouxe uma alteração. Então a redação do parágrafo 1º do artigo 17 hoje diz o seguinte: nas ações de que trata este artigo, as ações de improbidade, admitem a celebração de acordo de não persecução cível. Olha só, caras. Ou seja, nos termos da lei de improbidade hoje, é possível fazer um acordo de não persecução. Então pode fazer um acordo e o cara direto lá virar e falar: olha, eu assumo aqui a responsabilidade e pago a multa X. Então é um tema, é uma coisa inovadora, claro. Vai se discutir muito ainda, porque isso já vem se discutindo nos acordos de leniência, delação premiada que a gente vem tendo ao longo dos últimos anos, né? Vocês sabem a celeuma que isso deu de debate jurídico, no debate jurídico, né? Com posições absolutamente antagônicas e críticas ao que era feito pelo Ministério Público e o previsto pela legislação. E também tinha um problema grande, que era o seguinte: se fazia um acordo lá de delação premiada ou de leniência e beleza, criminalmente se resolvia a situação, e aí vinha o Ministério Público e pau, ação de improbidade em cima. Pô, mas eu fiz um acordo lá. Mas na ação de improbidade não tem acordo, velho. Pô, imagina a zona disso, né? A puta insegurança. Né? E aí tinha os defensores da tese de que, bom, se fez o acordo de leniência e delação premiada, então não pode ter ação de improbidade. E os outros defendendo: pode sim, tem que ter. Porque não tem acordo aqui, só tem acordo naquela seara criminal ou administrativa. Caras, olha a bagunça, né? O que é o nosso legislador fazer as coisas sem pensar direito, hein? Aqui a gente viveu muito isso, cara, nos últimos anos. Ainda que a mídia não tenha explorado isso, né? Quem trabalha com essa temática
estava muito por dentro desses debates. Então, foi um debate muito acalorado, caras, muito acalorado, com posições antagônicas também. Mas que hoje está resolvido, porque hoje o próprio parágrafo 1º do artigo 17 permite esse acordo de não persecução civil. E, portanto, feito o acordo e cumpridos os requisitos dele, automaticamente não vai ter ação de improbidade, basta cumprir lá o que foi combinado, acordado, transigido entre as partes, né? Então pode rolar, assim, dependendo da gravidade, suspensão dos direitos, pagamento de multa, reparação de dano e assim por diante, beleza? Bom, e com relação à prescrição, vocês têm que abrir a lei de improbidade administrativa lá no artigo 23, e vocês vão ver que a contagem do prazo prescricional é bem interessante, né? A gente vai ter aí 3 variáveis, e eu vou passar para vocês. Primeira delas, o prazo prescricional ocorre em 5 anos após o fim do mandato, do cargo em comissão, ou da função de confiança. Então, o prefeito deixou o cargo dele, extinguiu o mandato, né? Acontece, uma hora termina, e 5 anos depois nós temos a prescrição. Então, se ele deixou o mandato em 31 de dezembro, conta 5 anos de 31 de dezembro do ano X, e aí, automaticamente, se dá a prescrição. Prescrição é essa, antes de continuar, até eu já vou falar, prescrição é essa que não acontece com o dano ao erário. Acontece a prescrição com todas as demais sanções da improbidade administrativa, mas o STF, que tem a possibilidade de decidir por último no nosso país, decidiu que o dano ao erário advindo do ato de improbidade é imprescritível. E eu acho isso um absurdo. Sei, vocês podem me xingar, não tem problema. E tem vários autores aí, doutrinadores, que são contrários ao que eu vou falar agora, que admitem ou defendem a tese de que é imprescritível o dano ao erário, né? Mas, caras, imaginem vocês, daqui a 200 anos, a 300 anos, né, que, sei lá, um herdeiro de vocês pode ir lá ser demandado para reparar o dano ao erário, porque a herança vai passando, né, de geração em geração, e o cara pode ser demandado lá para, enfim, discutir um ato de improbidade que aconteceu hoje, quer dizer, 300 anos lá na frente. Mas que não sejam 300, que sejam 30, 50, como é que você vai se defender numa ação, né? Você recebeu a herança, veio recebendo, chegou em você a herança, você não, né? Você não vai, sei lá, você vai estar vivo daqui a 30 anos, vamos lá, no teu herdeiro lá, né? E aí tô pressupondo que você já morreu, complicado, né? Mas enfim, vocês estão me entendendo, né? Vamos mudar então, vamos imaginar que o nosso tataravô fez isso, né? Vamos praticar um ato. Pô, caras, não tem como. Esse lapso temporal, essa imprescritibilidade não tem como se sustentar no direito, né? Vejam vocês que no aspecto criminal a pena não pode passar daquele que cometeu o ilícito criminal, né? Tá lá no artigo 5º. Então, meus caros, a gente tem situações assim que o STF, eu acho que, cara, foi na pressão popular. É até engraçado isso e falar assim, porque foi mesmo. Quando começou o julgamento disso, eu vou só recapitular uma coisa antes. O STF tinha decidido que o dano ao patrimônio público é prescritível e a prescrição acontece em 5 anos. Tá? Houve um julgamento assim, com repercussão geral. E aí o relator à época, eu acho que era o Edson Fachin, se eu não estou enganado, ele falou, vamos incluir aqui também o ato de improbidade. Aí, se não me engano, foi o ministro Barroso que se insurgiu e falou, pô, mas esse caso não é de improbidade, velho. Não dá pra gente incluir improbidade aqui na discussão da prescrição do dano ao erário de um caso cível comum, né? Então, vamos discutir em outro caso o dano ao patrimônio público e a prescritibilidade dele no caso de improbidade administrativa. E aí selecionaram um caso e beleza. Foram julgar, então, a prescrição do dano ao erário na improbidade administrativa. Aí os caras começam o julgamento. E tipo assim, eu não lembro agora a quantidade de votos já divulgados, mas tipo, tava, sei lá, 6-1, 5-1, tava um negócio assim, quer dizer, já tinha vitória, 6-0. Eu não lembro bem agora de cabeça o placar exatamente, não vou parar a aula no meio para ir lá procurar, para voltar aqui para falar. Vocês pesquisem aí.
Mas estava assim, já com vitória da tese da prescritibilidade, prescrevia, né, na percepção dos caras. Já tinham votado, para vocês terem uma ideia, o Luiz Fux e o Barroso, né, pela prescrição. Interromperam o julgamento. Final de tarde, início de noite, vamos interromper isso aqui e retomamos amanhã. Interromperam, aí começaram as notícias na internet. Porra, estão decidindo que é prescritível o dano ao erário na improbidade. Aí aquela caça às bruxas, né? Tá favorecendo os corruptos. Aqui na zona toda. No dia seguinte começaram os votos contrários, reconhecendo a imprescritibilidade do dano ao erário na improbidade administrativa, e aí levanta o ministro, já tinha em tese mantidos os votos, já tinha perdido essa tese, né? Mas enfim, aí levantam os ministros Roberto Barroso e Luiz Fux e falam, olha, olhando bem, mudamos de ideia, hein? Realmente é imprescritível, me convenceram que é imprescritível. E aí voltaram atrás e ganhou a tese da imprescritibilidade do dano ao erário. Pois é, cara. Eu acho um absurdo. Sinceramente, é um absurdo lógico e um absurdo a interpretação no meu aspecto, eu discordo da interpretação jurídica dada ao texto constitucional por quem defende isso. Tá? Mas, como foi para vocês, às vezes o STF, que é quem decide por último, tem a prerrogativa de errar por último, né? Mas enfim, não tem prescrição, melhor dizendo, no dano ao erário no caso de improbidade administrativa. Então esse artigo 23, que fala da prescrição, não se aplica ao dano ao erário, porque este é imprescritível. Mas vamos lá. Estava falando a vocês que é 5 anos, na primeira hipótese, 5 anos após o término do mandato, né? Então do chefe do executivo, por exemplo, do vereador, dos membros do legislativo e tal, ou do término do cargo em comissão ou função de confiança, né? Para aqueles que não são, portanto, vinculados à administração pública por concurso público. Não são servidores públicos nessa acepção técnica do termo. Pois bem, qual a próxima hipótese? Vamos lá. No prazo prescricional previsto em lei, para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego público. É a turma, portanto, dos servidores públicos em caráter geral, né? E que prestam concurso público e se vinculam, portanto, à administração pública via concurso público. Ok? Esses caras, portanto, têm um prazo prescricional diferente, regulado pelo prazo previsto no Estatuto dos Servidores. E, às esse o Estatuto, para essa hipótese aí, né, remete para o Código Penal, caras. E aí esse prazo prescricional, portanto, é regulado indiretamente pelo Código Penal. Então pode acontecer isso. Às vezes é de 2 anos esse prazo prescricional, às vezes é de 5, aí depende de como está no Estatuto. Às vezes é mais, depende de como está no Estatuto. Ok? Que, como eu falei para vocês, em alguns casos, remete lá para o Código Penal. Bom, e por fim, última hipótese aqui, 5 anos da data da apresentação da prestação de contas final, né, feita pelas entidades que receberam subvenção, créditos, enfim, repasses de verbas, tal, como está lá no parágrafo único do artigo 1º da LIA, né? Então, nesse caso também seria 5 anos. Ok? Então, é isso que a gente tem sobre prazo prescricional. Mas tem mais uma coisa, eu vou aproveitar para falar aqui, a gente está falando de prazo prescricional, né? Em que pese estejamos falando disso, tem uma coisa interessante, eu falei que o dano ao erário é imprescritível, né? Então, naturalmente, que não tem prescrição para ele, né? Agora, tem 2 sanções que têm uma particularidade, né? Suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, tá? São sanções que somente são aplicáveis com o trânsito em julgado da ação. Só quando a ação, portanto, transita em julgado. Em tese, portanto,
o dano ao erário pode ser objeto de uma execução provisória. Tá? Pode sim ser objeto de uma execução provisória. Tem mais um detalhe interessante também. E aí a gente vai pegar essa sanção de suspensão dos direitos políticos. A condenação por órgão colegiado ou com trânsito em julgado na ação de improbidade, onde reste caracterizado o dolo e o enriquecimento ilícito, né, os dois, atrai a incidência daquela chamada lei de ficha limpa e, portanto, posterga, lá tem um prazo de 8 anos para ser aplicado àquele que foi condenado com a suspensão dos direitos políticos por ato de improbidade ou melhor dizendo, no qual se reconhece dano ao erário e enriquecimento ilícito. Tem que ter os dois, beleza? Aí terminou de cumprir a sanção de improbidade, da suspensão dos direitos políticos da improbidade, começaria, em tese, começa da lei do ficha limpa. Né? Então isso com relação à suspensão dos direitos políticos. E com relação à perda da função pública, tem uma discussão interessante. E olha, a gente está em 2020, né? Eu gravo a aula agora, em 2020. O que acontece? A lei é de 92, não é recente, né? Mas vamos lá. Qual é a função pública perdida? Primeiro que função e cargo são coisas diferentes. Isso já deu uma celeuma danada, né? Pô, mas se perdeu a função, não perde o cargo, ele fica no cargo. Mas também não tem cargo sem função. Então, vira uma zona. A tecnicidade do legislador muito complicada aqui. Muito complicada. Bom, aí, mas não é disso que eu vou falar agora, isso está um pouco superado, porque a perda da função da lei perde o cargo mesmo. É o que hoje o judiciário entende. Mas qual cargo perde? Essa é a questão. Qual? Porque acontece muitas vezes de a autoridade administrativa estar investida num cargo quando pratica o ato de improbidade e depois do fim do processo, que às vezes demora 10 anos, 12 anos, sei lá eu quanto tempo, a hora que vai aplicar aquela sanção de perda da função pública, o cara já está em um outro cargo. E aí? Essa sanção de perda da função pública do cargo que ele exercia quando praticou o ato de improbidade administrativa, ou é a perda da função pública do cargo que ele exerce no momento do trânsito em julgado? Já que a lei de improbidade comanda que a aplicação dessa sanção só se dá com o trânsito em julgado. O que vocês acham? Caras, é complicado, né? Pois então, eu vou dizer para vocês que das duas turmas lá de Direito Público do STJ, tá? Uma turma entende que a perda do cargo é a perda do cargo em que estava a autoridade quando praticou o ato de improbidade. Então, se o cara era prefeito municipal na época, já não é mais prefeito, porque terminou o mandato, tá, sei lá, o cara é dentista. Então, ele não perderia o cargo de dentista, porque ele perderia em tese o de prefeito, como ele não mais ocupa, então, portanto, não se aplicaria mais essa sanção na prática, né? Já a outra turma de Direito Público do STJ entende que a função pública a ser perdida é que o agente ímprobo esteja exercendo no momento do trânsito em julgado. Então, esse exemplo que eu dei do prefeito, que é dentista, né, servidor público concursado como dentista, o cara foi prefeito, mas é dentista, e quando ele termina o mandato, ele volta para o cargo de dentista dele. Quando transita em julgado essa ação, se cair nessa turma do STJ, ela vai dizer o seguinte: a perda do cargo é agora, hein? É a de dentista. É o cargo de dentista. E o cara perde o cargo de dentista se for nessa turma do STJ, cara. Então vejam vocês a grande celeuma que tem aqui. A lei é de 92. Nós estamos em 2020 e ainda tem decisões contraditórias. Vocês podem perguntar: porra, Rodrigo, você, o que você acha? Eu acho que o Ministério Público deveria, ou o legitimado ativo, na verdade, já desde o início especificar o que ele quer, né? O que seria lícito, né? Assim, exigir, na minha perspectiva. Muitas vezes não faz. Bom, mas e o juiz, então? O que ele determina? Caras, é uma discussão para lá de metro isso aí, hein? Né? Eu, particularmente, entendo que, às vezes, o ato ímprobo praticado, né, pela autoridade em determinado cargo administrativo não levaria à concepção de que aquela pessoa eventualmente está impedida para o exercício de qualquer cargo público. Tá? Na minha perspectiva, não funcionaria assim. Mas também essa perspectiva é muito da prática
no direito administrativo, nessa seara da improbidade administrativa. Porque muitas vezes o que a gente vê também é gente condenada que, no fundo, não era para ser condenada, na minha perspectiva. Né? Então, isso me leva, às vezes, a crer que o ideal seria verificar se o ato ímprobo é um ato ímprobo grave o suficiente para que seja exterminado todo e qualquer vínculo da autoridade administrativa com o poder público, e aí, portanto, perde o cargo que ocupa no momento do trânsito em julgado. Né? E se não for grave o suficiente, essa sanção ficaria restrita, portanto, àquele cargo que ela ocupava quando praticou o ato. Não é uma solução perfeita, é evidente que dá para criticar muito tranquilamente ela também, mas é o que eu, conhecendo a prática, talvez eu seguisse. Tá? Acho que talvez... Claro que eu seria, se fosse juiz, muito mais criterioso por um aspecto do que propriamente a gente vê no cotidiano. Né? Eu acho que, como falei a vocês durante a aula, tem que ter prova cabal do dano, tem que ter prova cabal do dolo, tem que ter prova... Quer dizer, não basta mera suspeita, indício, né? Tem que ter prova disso tudo para haver condenação. Tá? Bom, essa é a parte, claro, que a gente tinha para falar da questão da transação e da prescrição. Mas tem mais coisas para a gente tratar de ação de improbidade. Vamos lá, vamos dar sequência. Meus caros, a ação de improbidade, ela vai observar o rito ordinário. Né? Então, vai beber na fonte lá do CPC, claro, natural, né? Mas ela tem algumas coisas muito específicas. Né? Tem um rito próprio, cara. Pois é. Essa ação de improbidade, então, ela supletivamente vai ser referenciada pela Lei de Ação Civil Pública e também pelo CPC, porque também a Lei de Ação Civil Pública não trata de um procedimento integralmente específico. Também, subsidiariamente, se aplica o CPC. E assim é com a ação de improbidade também. Mas é um rito ordinário. Né, com algumas diferenças, e é isso que a gente vai ver. Bom, primeira questão é que a competência, em que pese isso, logo que surgiu a lei e houvesse discussão, a competência para o julgamento da ação de improbidade é da primeira instância administrativa. Tá? Então é um juiz, mesmo que seja um prefeito, e o crime de prefeito tem, né, uma competência originária do tribunal, a improbidade ela é tratada em primeira instância, ok? Com a ressalva do presidente da República, né? Conforme já decidiu o Supremo. Bom, primeiro ponto que a gente vai tratar, se é uma ação ordinária, são das medidas liminares. Pode ter medida liminar? Claro que pode, meus caros, é claro que pode. Bom, então pode ter liminar, sim, para suspender os efeitos do ato de improbidade, para tornar, nos termos do artigo 7º, indisponíveis os bens dos réus. Sim. Mas qual o limite dessa suspensão, essa indisponibilidade, melhor dizendo, desculpem, dos bens? Bom, se tiver dano à erária, é do dano, se tiver enriquecimento ilícito, é do enriquecimento, mas tem uma discussão aí travada se a multa civil, quer dizer, o importe referente à multa civil também integraria esse quantum alusivo à indisponibilidade de bens concedida liminarmente. Tá? No meu entender, não pode ser incluído o valor da multa, porque nem foi aplicada a multa. Tem só o autor pedindo a multa, mas você não sabe se vai ser aplicada, não sabe qual vai ser o valor da multa. Né? Eu entendo que não pode aplicar, ou melhor dizendo, que a indisponibilidade não deve ter como base de cálculo o valor da multa. Porque o legitimado ativo pode pedir lá 100 vezes, né, o montante lá do dano, por exemplo. E aí? Né? Então, no meu ver, não cola. Mas tem quem defenda essa tese. TJ de São Paulo, a maioria das câmaras concorda comigo. Multa não entra na conta da indisponibilidade de bens concedida liminarmente. O STJ entende que entra. Então é uma discussão, vocês veem, complexa. Né? Mas tem, claro, que ter critérios para essa indisponibilidade de bens. Né? Então, por exemplo, se a acusação de um ato ímprobo cometido num contrato administrativo, sei lá, o contrato é de 50 mil reais, então o valor a se tornar indisponível é os 50 mil reais, no meu entendimento. Né?
Tem gente, como eu falei, que vai incluir a multa civil, pode virar, então, sei lá, 150 mil, depende do pedido do legitimado ativo, né? Mas pode ser incluído aí. Então, beleza. Cabe, portanto, nas medidas liminares, ou dentro do possível numa medida liminar da ação de improbidade, sim, fora a suspensão do ato ímprobo, também a indisponibilidade de bens. Cabe também o afastamento do agente público, tá lá no artigo 20 da LIA. Tá? Aliás, a indisponibilidade de bens no artigo 7º, afastamento do agente público no artigo 20. Mas quando que o agente público pode ser afastado do cargo dele? Quando? Quando tiver risco, e ele tiver de fato, impedindo a instrução do processo de forma adequada. Quer dizer, quando ele impede produção de provas, tem um risco ao trâmite processual. Né? Esse é o motivo que pode levar ao afastamento. Eu já vi muitos casos, tá, em que o legitimado ativo falou: afasta o cara do cargo, porque ele pode, sei lá, roubar mais, desviar mais dinheiro, contou uma puta história lá. Aí o juiz, afastou, né, em primeira instância. Aí o tribunal vem e fala: não é por atos futuros que se dá um afastamento ou riscos imaginários. Não. Tem de ter intervenção concreta a impedir o adequado andamento do processo ou a produção de provas. Então, se nada de concreto tem, não vai afastar, não, caras. Mas já vi prefeito ficar afastado vários meses aí, viu? Já vi, caras. Já vi também o STF fixar prazo para afastamento de 120 dias, por exemplo. Já vi casos de fixar 190. E já vi casos em que o cara ficou afastado em uma puta cacetada de tempo. Né? Então depende, porque eles têm que brigar muitas vezes até o STF. Hein? Pois é, acontece. Mas enfim, então pode ter um afastamento, sim, do agente público. Isso, claro, tem que ser possível, né? Se o cara está impedindo a produção de provas, caras, tem que acontecer. Concordam comigo? Bom, como é que é o procedimento dessa ação? Bom, o procedimento, primeiro, é proposta a ação, né? Se pedido uma liminar aí inaudita altera parte, quer dizer, sem ouvir a parte contrária, o juiz pode concedê-la, tornando indisponível bens, afastando o servidor público do cargo ou do mandato e tal, pode acontecer. Aí vai haver a notificação deste réu para que ele se manifeste lá nos termos do artigo 17, parágrafos 7º e 8º da LIA. Né? Há, portanto, uma manifestação prévia, uma defesa preliminar, a lei exige. Mas já vi também em casos práticos o juiz pular, porque às vezes tem juiz que não é muito acostumado a esse tipo de ação, o cara já foi direto para contestor, o cara já contestou e ele já abriu para audiência sem ter feito essa parte inicial. E como é que funciona essa parte inicial? Bom, notifica o réu faz a defesa preliminar, e nessa defesa preliminar ele pode falar: não tem ato de improbidade nenhuma, eu nem estava lá naquele dia. Sei lá, pode, enfim, arrumar uma boa justificativa. Se o juiz olhando a manifestação em defesa preliminar do réu, fica evidente, né, se ele interpretar que está comprovado, sem dúvidas algumas, de que inexistiu o ato de improbidade, ele não recebe a petição inicial e extingue o processo. Então essa defesa preliminar, a bem da verdade, serve para que o juiz, analisando a acusação e uma defesa inicial, uma manifestação inicial da parte, decida se ele recebe ou não aquela ação para discussão. Se o juiz, portanto, reconhecer que está comprovada a inexistência do ato ou a inexistência da autoria de antemão, mas ele nem recebe a inicial e já extingue a ação. Pelo menos frente àquele réu que assim demonstrou que não praticou ato ímprobo. Né? Do contrário, se ele tiver dúvidas, não estiver manifestamente claro isso, enfim, aí ele vai receber a inicial, né? E aí vai determinar a citação do réu. Aí vem a citação do réu para ele ofertar contestação. Então é depois dessa fase do recebimento da inicial. Eu já tive casos em que o juiz notificou o réu se defendeu, o juiz afastou a argumentação dele e recebeu a inicial, a gente agravou de instrumento, entendendo que não tinha que receber a inicial, porque comprovamos
E o caso demonstrava que inexistia ato de improbidade praticado pela autoridade. O TJ manteve a decisão do juiz de primeira instância, recebendo a inicial e não tirando o réu do polo passivo da ação. Né? Nós recorremos para o STJ e o STJ olhou e falou: tira o cara. E tira o cara porque claramente não havia nada contra ele naquela ação. Nenhuma construção lógica imputando alguma conduta ímproba a ele. Não tinha, nem isso. Ele estava lá de bobo, né? Mas felizmente o STJ percebeu isso. Então, petição inicial protocolada, o juiz vai determinar a notificação dos réus, os réus fazem a defesa preliminar, aí o juiz decide se recebe ou não, ou rejeita aquela ação, se rejeitar, extingue a ação, se receber, determina a citação do réu. E aí sim o réu vai fazer a contestação. E aí sim, dali para frente, a gente já tem a instrução e o julgamento. Né? Aí segue tudo aquilo que a gente já viu no Código de Processo Civil. Ok? Sei que a aula de hoje ficou longa, né? Ficou comprida, mas o tema é muito rico, caras. Infelizmente, não dá pra gente tratar todo ele aqui, a gente tinha que passar o semestre falando de improbidade administrativa, que é um tema muito rico. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, tá? Sei que a prova tá chegando, então fiquem tranquilos. Essa matéria cai pra cacete na prova, então estudem, beleza? Até mais, eu e Coringa nos despedimos. Tchau! Falou, pessoal. Boa semana para vocês. Até mais.